Ciao cari veneti, in questo video qua discorreremo un fia sulla letteratura veneta, la tradição para dire il merito da literatura veneta. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre tradição da literatura veneta, porque, enfim, eu não recebi, na verdade, uma pergunta, mas sim um desabafo aí, talvez um caso, né, que ocorreu com um ex-aluno meu. Ele deixou ali nos comentários de um vídeo aqui no YouTube. Eu sempre acho interessante a gente trazer isso também para, de certa forma, conscientizar, né, a comunidade, os descendentes de vênetos, até mesmo porque são raros aqueles que conhecem as suas origens, conhecem o que significa a região do Vêneto, o que significa ser vêneto, né? Principalmente, por exemplo, aqui no sul do Brasil, muitas pessoas não conhecem, não sabem isso. Obviamente, não estou generalizando, mas muitas pessoas, por exemplo, aqui na minha região, eu vejo que não conhecem muito isso. Eu não sei se é um problema só da Serra Gaúcha, aí talvez se você também pertence ao sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, você pode dizer como é que funciona aí, mas pelo menos aqui na Serra Gaúcha, me parece que o pessoal não tem muita orientação. Uma grande parte, não são todos, né? Mas uma grande parte das pessoas me parece que não sabem de onde vieram, não entendem, não sabem, por exemplo, se eu falar, não, a sua família veio do Vêneto, a pessoa talvez nem sabe o que significa Vêneto, né? Tem uma grande falta de educação, né? Uma grande falta ali de reconhecimento próprio, reconhecimento de identidade, que é grave em si, porque é justamente isso que, ao passar do tempo, tem aniquilado, né, tanto a cultura em si, a nossa cultura e a nossa língua. Então, isso, de certa forma, é preciso que a gente venha, né, com toda a paciência e que passe algumas instruções ali para as pessoas, para que elas possam ter ferramentas também para ter uma preservação melhor, né? Uma preservação da sua cultura, da sua identidade, que é importante, e a partir disso as pessoas vão em busca de outras coisas mais. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. Fica no canal antes disso, da gente começar o nosso vídeo aqui para falar sobre a tradição da literatura vêneta, ou seja, a tradição em língua vêneta, porque muitas pessoas acham que é um dialeto que veio depois do italiano, um dialeto regional e tal. Então a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Fica no vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece também de ativar o sininho das notificações para que você receba o conteúdo sempre em dia. Então vamos começar o nosso vídeo aqui. Olha só, eu vou ler o comentário para vocês, comentário, como eu falei, do ex-aluno meu aqui, e aí eu aproveito para agradecer todos os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, e também agradecer em especial aqui o comentário desse meu ex-aluno. Eu não vou citar nomes, né, porque eu acho que nem todas as pessoas gostam, então eu já vou direto pro comentário dele. Ele falou assim, ó, já passei por isso. Ele comentou lá no vídeo que eu falei sobre brasileiros, né, que não tem nenhuma descendência, né, vêneta, mas eles vão lá para o Vêneto, principalmente porque o Vêneto é uma das regiões que ainda mantém a sua língua, digamos, mais viva. Então essas pessoas vão lá, elas não compreendem isso, não compreendem a história da Itália no geral, né, toda a problemática que envolveu ali, né, a conquista, os territórios e tudo mais. Elas não entendem nada disso, que as línguas também foram se modificando ao passar do tempo, e aí eles simplesmente dizem algumas baboseiras ali e desmotivam muitas vezes os próprios descendentes a se aprofundar mais na sua própria cultura, né, para que eles possam manter aquilo vivo. Então ele comentou isso aqui: já passei por isso em um grupo de descendentes com o mesmo sobrenome. Uma pessoa respondeu de forma irônica a um post meu feito em língua vêneta. O meu ex-aluno ali, ele sabe escrever vêneto, sabe falar, já é fluente agora, né? Aí ele respondeu de forma irônica a um post meu feito em língua vêneta, dizendo, entre um monte de baboseiras, que ela, no caso, então, era uma mulher, né, que ela falava a língua de Dante, né, de um jeito muito arrogante, assim, como se Dante fosse um deus, né, coisa que não era e nunca foi. Bom, na minha cabeça passou o seguinte: beleza, então tá, você fala a de Dante, eu falo aquela que representa as minhas origens e a minha memória afetiva. Simples assim. Só menciono isso aqui por conta do tema, mas não dar corda a esse tipo de coisa, penso ser a melhor opção. Não, com certeza eu estou totalmente favorável a isso. Inclusive, muitas pessoas me provocam ali, né,
não sei se todos vocês veem, mas ao decorrer ali dos anos, enfim, dos meses que os vídeos ficam ali, alguns vídeos, vem pessoas de fora ali querendo provocar e fazer isso, aquilo, e eu nunca respondo esses comentários. Então, caso você seja uma pessoa que queira vir aqui me provocar, na maior parte das vezes, quando eu começo a ler e eu vejo que é uma ignorância, alguma coisa assim, eu nem leio, né? Eu nem leio porque eu não vou responder. Então não tem nem por que eu ler aquilo ali. Então é melhor que a gente nem responda a esse tipo de coisa, né? Por mais que às vezes tenhamos vontade e algumas vezes uma resposta seria até plausível para aquilo, mas na maioria das vezes é melhor até a gente não responder. Eu trouxe para você, separei algumas informações interessantes, que a tradição aí literária em língua vêneta, que obviamente refere-se, né, à produção de textos na nossa língua, no Vêneto, que é uma língua românica falada ainda hoje na região do Vêneto e também em muitos locais aqui no sul do Brasil. Vocês podem acompanhar isso como uma rica tradição, né? Uma língua que tem uma rica tradição aí literária e que remonta a séculos atrás. E muitos autores e poetas vênetos, na verdade, contribuíram para esse acervo aqui da língua vêneta. É claro que a gente já consegue encontrar, por exemplo, já no século XIII ali, pergaminhos como o Enigma veronês, que ele já é escrito em língua vêneta. E se vocês forem se aprofundar um pouco sobre a história, por exemplo, da língua portuguesa, no século XIII também se encontram já registros que, enfim, os estudiosos apontam que seria já um proto-português. Não é mais latim, né? Mas sim, um português já tinha se desvinculado ali daquilo que se conhecia como latim e estava se tornando aquilo que se tornou hoje, obviamente, mas era assim um início de um português, portanto já era definido como português. A mesma coisa vale aqui para o Vêneto e para muitas outras línguas. Uma grande maioria dessas línguas aqui que nós falamos hoje começam a se destacar, pelo menos as neolatinas, começam a se destacar de um modo considerável ali no século XIII. Isso acontece também com o Vêneto, principalmente com esse documento que é o Enigma veronês, né? Que hoje, enfim, né, por conta do Vêneto fazer parte da Itália como república, eles classificam tudo como literatura italiana. Sim, mas a gente tem que saber que literatura italiana não necessariamente é literatura em língua italiana. Literatura italiana é toda literatura feita dentro da Itália, né? Mas aí envolvem outras línguas ali. Olha só, eu separei para vocês aqui alguns autores reconhecidos. É fato, como falei para vocês, como o Enigma veronês, que não tem um autor ali, né? É basicamente um tratado. Existiram muitos desses tratados que vocês não vão encontrar um autor nem nada, então fica meio ruim de eu ficar citando aqui, porque não temos um autor. Mas vamos falar sobre autores agora. Nós temos o próprio Marco Polo, exatamente, né? Que é um dos vênetos mais famosos aí do mundo e da história, óbvio, e ele escreveu sim o seu relato aí de viagens, conhecido como o Livro das Maravilhas do Mundo, no século XIII, justamente onde começam a encontrar bastante relatos hoje em dia, né, de língua vêneta, e embora, é claro, ele tenha escrito muito em latim essas suas maravilhas, porque era uma convenção da época, digamos assim, né, escrever ali em latim, ele usou muito do Vêneto também em muitas partes do livro. Então fica aqui registrado como Marco Polo também ter sido um autor em língua vêneta. E depois nós tivemos um outro autor aqui chamado Pietro Bembo, que foi muito importante, né? Não só para a literatura vêneta, como para outras ocasiões aí que eu posso mencionar em outros vídeos. Mas o que acontece no século XVI, o nosso Pietro Bembo, que era um humanista e autor vêneto, desempenhou-se um papel importante e fundamental na padronização da língua vêneta e na promoção do seu uso na literatura. Padronização para aquela época, depois se passaram por várias reformas, né? Eu estava lendo ontem mesmo um livro de 1800
do português e é completamente diferente de hoje, né? A acentuação, escrita, usavam letras duplicadas no português. Então vocês têm que entender que não é assim, eu vou pegar aqui a literatura do século XVI porque essa daqui é o verdadeiro Vêneto, que foi o Pietro Bembo que fez e não sei o que. Não é assim que acontece. Existem uma série de reformas para encaixar a língua na realidade atual também. Isso aqui sempre ocorreu e vai ocorrer ao decorrer dos séculos, assim. Então, eu digo isso porque existem algumas pessoas que têm umas minhocas na cabeça, né? Querem escrever como se escrevia no século XII, sendo que ninguém mais entende isso, ninguém mais usa isso. Só para mencionar, antes da gente gerar um certo um romantismo desnecessário e que não tem mais uso nenhum nos dias de hoje. Então, Pietro Bembo, para constar, século XVI, foi aí alguém que se inteirou nesse uso da língua vêneta. Depois nós temos o Angelo Beolco, muito conhecido mais pelo seu nome aí, pelo seu pseudônimo Rusante. Angelo Beolco, então, conhecido como Rusante, foi um dramaturgo e poeta vêneto também lá do século XVI, muito importante para a nossa literatura vêneta. Escreveu diversas obras e as suas obras tantas e tantas vezes exploravam sim a vida rural e as escritas ali, enfim, sempre foram em vêneto. Se a gente tem, por exemplo, um outro autor que é muito famoso e muito importante para a nossa literatura vêneta, que vem agora em seguida, eu vou falar dele, que é o Carlo Goldoni. Se o Carlo Goldoni escreve muito num contexto urbano, num contexto de cidade grande, que era a Veneza, grande e toda aquela pujança ali da aristocracia, nós temos o Rusante, que escreve sobre o interior do Vêneto, sobre a lógica do interior do Vêneto e toda essa questão aqui que envolve não a cidade grande, mas sim os interiores. Então nós temos duas perspectivas aqui muito interessantes e muito ricas, em nível de literatura, para que a gente consiga também observar as mudanças linguísticas entre a cidade e o interior, e também as visões, os pontos de vista, como ocorria ali os fatos históricos, o que ocorria lá em Veneza e a realidade do próprio interior. Vamos lá então para o nosso Carlo Goldoni. Carlo Goldoni é um autor assim fantástico, fenomenal, e eu admiro muito Carlo Goldoni. Ele certamente nos dá bases incríveis para uma língua vêneta de alto nível, É claro que a gente tem que depois fazer certas ressalvas ali, porque haviam coisas que a gente precisa mediar, Nós que somos ali, enfim, estudiosos de língua vêneta, a gente sabe que existiam alguns usos, algumas coisas que eles meio que pegavam ali do toscano, porque toscano também era língua de prestígio e tudo mais. Então algumas coisas a gente precisa dar uma mediada. A gente que conhece o vêneto, não dá para usar tudo que foi usado que foi utilizado naquele período ali pelo Goldoni, mas boa parte dos escritos dele era um vêneto clássico, um vêneto de alto nível, que merece sim ser estudado, ser aprofundado e, por que não, atualizado para o uso diário de hoje. As línguas têm seus níveis, desde o nível um pouco mais baixo, depois intermediário e o nível maior, assim como acontece no português. Então, Carlo Goldoni, nós estamos falando do século XVIII, é um dos dramaturgos mais importantes da história, e não só da história da República de Veneza, e não só da história da Itália, mas da história do mundo. Ele escreveu, então, muitas de suas comédias, como talvez vocês já saibam, em língua vêneta. Ele escrevia em toscano também, escrevia em latim também, mas muitas e muitas das suas comédias foram escritas em língua vêneta, para que vocês vejam que a língua vêneta era importante também nesse nível, Nesse nível, enfim, identitário e como língua de prestígio. Okay? Existiam mais línguas de prestígio naquela época, o latim, existia o toscano e existia o vêneto também, que era uma grande língua de prestígio. Tanto que, no período da unificação, se pensou também em talvez pegar o vêneto para ser a língua da Itália, o que acabou não ocorrendo por influências políticas, enfim, dinheiro e toda aquela coisa, acabou sendo o próprio o toscano. Mas, para
aqueles que dizem que o Vêneto não é nada, para eles terem pensado em pegar o Vêneto, né, pela sua rica literatura e pela sua rica história da Sereníssima, foi pensado em utilizar a língua vêneta como a língua da Itália geral, naquele período também. Então suas peças são consideradas aí uma parte significativa da tradição literária vêneta, e não só literária vêneta, eu diria hoje em dia da Itália inteira, porque as suas peças, na verdade, ainda hoje são utilizadas e são traduzidas do vêneto para outras línguas, como o inglês, alemão e assim por diante, o próprio italiano. Portanto, existe essa considerável importância, né, da literatura vêneta no mundo, não só no Vêneto. Nós temos alguém já um pouco mais recente, que é o Dino Buzzati, no século XX, já estamos falando, né? O Dino Buzzati é um renomeado escritor. Ele também escreveu algumas de suas obras em Vêneto, né, incluindo o livro 60 Racconti. Então, portanto, só para a gente tentar trazer um pouco para os dias um pouco mais próximos, né, no século XX, nós tivemos o nosso autor aí, o Dino Buzzati, que continua. É claro que hoje em dia ainda temos autores que escrevem em Vêneto, tanto lá quanto aqui, mas ainda, enfim, são autores que estão na ativa e talvez seria interessante fazer um vídeo, né, falando sobre esses autores. Eu trouxe aqueles que são mais clássicos, né, para vocês verem a tradição da literatura vêneta. Quem sabe os que estão escrevendo hoje, algum dia também serão citados como autores tradicionais, né, mais para frente. Bem, para pontuar aqui, a língua vêneta, obviamente, ela tem, como todas as línguas, tem uma certa diversidade ali, né? Uma diversidade regional. A gente sabe, nós que somos brasileiros, a gente deveria entender isso, né? Nós temos regiões diferentes do Brasil, que a gente fala diferente o nosso português, porém continua sendo a mesma língua. Não é que sejam dialetos ou línguas diferentes, né, que ninguém se entende, como se costuma a espalhar por aí a respeito do Vêneto, e não só do Vêneto, como outras línguas também. Se vocês forem adentrar a realidade do lombardo, enfim, de outras, siciliano, napolitano, calabrês, enfim, outras línguas ali, vocês vão ter uma série de produções ali de um certo senso comum que beira a ignorância, né? Dizer que pessoas que estão ali a 10 quilômetros uma da outra não vão se entender, né, falando o mesmo código linguístico. Isso aqui é ignorância, tá? Então, eu gostaria, antes de finalizar esse vídeo, também responder uma outra pessoa que comentou, e essa aqui sim é uma resposta, né? Não é um complemento, como eu fiz aqui com o meu aluno, mas é uma resposta a uma pessoa que comentou num vídeo ali que eu falei sobre o venético, se o venético seria um proto-ilírio. Veja bem, a pessoa ali escreveu, acredito que seja um imigrante albanês que esteja no Brasil, porque pelo modo que ele escreveu deu para ver que não era brasileiro ali, ele tinha umas confusões ali na hora da escrita, mas eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Então, segundo ele, eu estaria espalhando desinformação, né, ao fazer esse vídeo, que na verdade não era um vídeo afirmativo. O título do vídeo até faz uma pergunta: o venético seria o proto-ilírio? E na verdade no vídeo eu trago ali alguns textos científicos, alguns textos acadêmicos, onde eles fizeram uma série de averiguações ali e tal sobre a possibilidade, mas não se chegou ao resultado disso, né? Não se chegou a essa confirmação que o venético fosse proto-ilírio, né? Não se chegou a isso. Na verdade eram apenas especulações, como eu relatei lá no vídeo. E aí o sujeito, ele me fala, né? Você está espalhando desinformação, porque o ilírio era o albanês. O albanês é o ilírio. Bem, na verdade não, né? Na verdade não existe essa afirmação aqui, essa afirmação de que o albanês fosse o ilírio. É uma produção um pouco mais nacional, né, da Albânia. É uma afirmação muito mais nacional da Albânia do que científica. Quando a gente vai lá para os textos, quando a gente vai para as pesquisas científicas, a gente começa a notar que existem uma série de autores, alguns que são a favor dessa teoria, né, que não é verdade, é só uma teoria,
E existem muitos outros que são contra essa teoria. Portanto, não há nada que afirme nem que o venético tenha sido, né, enfim, que tenha tido um ramo ali do ilírio, e nem que o albanês fosse a antiga língua ilíria, ou que a antiga língua ilíria fosse o albanês. Parece muito mais, quando a gente vai a fundo, parece muito mais uma reivindicação de Estado, né, da Albânia em querer, digamos, ter um lastro em origens antigas ali, do que realmente ser comprovado. Então não existe nada comprovado em relação ao albanês ser ilírio, ilírio ser albanês, por mais sim que a gente possa ter ali alguma ligação entre as duas, mas não há um consenso sobre isso na comunidade científica. Eu não estava, né, disseminando desinformação, porque provavelmente a pessoa não assistiu o vídeo. Se assistiu, né, por ter falta de fluência de entendimento do português, não entendeu muito bem. Mas eu não falei, né, eu trouxe sim textos que averiguavam a possibilidade, mas que não chegaram a resultado nenhum sobre isso. E aí sim, eu até respondi a pessoa ali que a desinformação confirmar, né, afirmar que o venético fosse ilírio ou que o albanês fosse o ilírio, ambas seriam desinformações. Eu não confirmei, ele confirmou, ele está disseminando desinformação por aí, né? Isso sim, porque se não tem nada 100% certo, a gente não pode ficar falando isso. Talvez seja, talvez não seja, e há muita água para rolar sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário, faça a sua sugestão de pauta. Se não tiver nada para comentar, por favor, deixa lá o emoji do Vêneto, e aí a gente se volta a ver no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon!